Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguir com o nosso curso de termodinâmica e vamos ver na aula de hoje os conceitos fundamentais da segunda lei da termodinâmica, ok? E vamos nos lembrar antes disso da primeira lei. A primeira lei da termodinâmica falava de conservação de energia. Ela indicava que a variação total de energia dentro do sistema tem que ser igual em módulo à variação total de energia fora do sistema, no meio externo, na minha vizinhança, ok? Bem, a segunda lei da termodinâmica vem complementar essa ideia, que ela vem dizer que, ok, a energia total do sistema deve se conservar, porém, para que o sistema seja possível, ele deve obedecer, né, a algum preceito, que é o preceito de aumento de entropia. A gente vai tocar algumas vezes na explicação de hoje da palavra entropia, mas a gente vai falar muito dela na próxima aula. A entropia, neste momento, podemos entender como uma grandeza física, né? Ela é uma propriedade do sistema e que ela descreve, entre outras formas de interpretação, a quantidade de energia que pode ser transformada em trabalho. E também, isso do ponto de vista quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, poderíamos dizer que ela mede a desordem do sistema. Ok? Uma desordem entre aspas, né? Uma desordem do ponto de vista físico. Bem, vamos falar da segunda lei, que é a mais famosa lei, acho que da física, né? A segunda lei, ela explica inúmeros fenômenos. Por exemplo, ela vai nos indicar por que a sua sopa está esfriando a partir do momento em que você tira a sopa do fogo. Além disso, a termodinâmica vai nos explicar, né, a segunda lei vai dar um embasamento do porquê que as geleiras derretem, o que está acontecendo do ponto de vista energético do planeta para que as nossas geleiras derretam, né? Que é um fenômeno, no mínimo, indiscutível hoje do ponto de vista da ciência. Pode-se debater as razões pelas quais isso acontece, mas fato é que elas estão derretendo, ok? E indo além, né, saímos da tua sopa, passamos pelo planeta, a segunda lei da termodinâmica vai acabar com o debate a respeito do fim do mundo. Assim, não interessa qual a sua crença religiosa, não me interessa absolutamente nada se você acredita em Javé, se você acredita num monstro de espaguete ou se você não acredita em Deus ou qualquer outros deuses, né? Ogum, ou os deuses do Olimpo, Apolo, isso não me interessa. Fato é que o mundo vai acabar independente da sua crença, certo? Ele vai acabar porque é uma consequência da segunda lei da termodinâmica. O mundo vai rumar para um equilíbrio, para um ponto de maior desordem, e neste momento, quando houver todas as transformações possíveis já tiverem ocorrido, nós ficaremos no mundo frio, sem monótono, sem nada acontecendo, ok? Ou seja, será o fim do mundo, ao menos para as coisas vivas, né? Na verdade, as coisas vivas já terão acabado há muito tempo, afinal, a vida depende de desequilíbrios termodinâmicos, né? Você está vivo depende, antes de tudo, de você vencer a cada dia sua luta contra a entropia. Bonito isso, né? Mas vamos seguir a nossa vida. Vamos olhar, então, o que é a segunda lei. A segunda lei indica, então, que os processos ocorrem em um determinado sentido, certo? Quando eu falei de entropia, você pode ter achado algo complexo, mas olhe só esses dois vídeos e você vai achar razoável crer que o vídeo à sua esquerda, ok? Ele lhe parece bem mais familiar, representando fenômenos físicos possíveis, ao passo que o vídeo à sua direita representa fenômenos físicos improváveis de acontecer, que você nunca viu acontecer. Claro, afinal, o vídeo à sua esquerda representa processos onde ocorre este aumento de entropia, ou seja, um aumento de desordem, ou seja, o vídeo à esquerda obedece à segunda lei da termodinâmica.
ao passo que o vídeo à direita não obedece à segunda lei da termodinâmica. Por isso que a gente acha esse vídeo estranho, a gente olha para o vídeo e sabe, esse vídeo está sendo passado de trás para frente, tem um truque, né, de edição nesse vídeo. Ao passo que da esquerda você fala, ok, é plausível disso acontecer, isso poderia acontecer. Ok? Então, é disso que a gente vai falar hoje. A segunda lei, ela vai indicar que os processos obrigatoriamente têm um sentido de ocorrer, especialmente aquilo que nós chamaremos de processos irreversíveis, né? Que a certo ponto é todo e qualquer processo no mundo real, os processos irreversíveis, e, principalmente, a segunda lei vai impor, anote isso, a segunda lei vai impor, anote isso, a segunda lei vai impor limites de performance, de eficiência de máquinas térmicas. Isso é muito importante para o nosso curso. É a segunda lei que diz que as máquinas térmicas não podem ter uma eficiência infinita, uma eficiência máxima ideal, ok? Então a gente vai descobrir que, na verdade, a segunda lei impõe que a eficiência teórica máxima seria a de uma máquina térmica que opere segundo um ciclo de Carnot. Veremos já já, mas é importante você, sempre que vir um problema falando de segunda lei, e quando ele citar máquinas térmicas, você se lembre que, opa, a eficiência máxima, a performance máxima é aquela de uma máquina de Carnot. Se a máquina que eu estou projetando, se a máquina que eu estou lidando, teoricamente tem uma eficiência ou uma performance maior do que uma máquina de Carnot, significa que eu estou fazendo besteira. Essa máquina não pode existir. Ok? Vamos, então, pensar um pouco mais na segunda lei. Pense aqui que eu deixei cair uma caixazinha, né? E quando essa caixa vai atritando a atmosfera em volta dela, atritando o ar, é natural que a atmosfera ao redor dela aumente de temperatura. Até aí, sem problema algum, ok? Agora, e se eu fizesse o contrário, né? Se eu aquecesse o ar ao seu redor, será que essa máquina poderia subir, né? Será que essa caixa iria subir? Pouco provável, porque a gente percebe que a natureza transforma muito facilmente trabalho em calor, ou seja, ela consegue transformar muito bem a energia dissipada na forma de trabalho em energia dissipada na forma de calor. Porém, o inverso não é tão trivial. Transformar trabalho em calor você faz agora, de novo, atritando as mãos, né? Você bota uma mão sobre a outra e esfrega. Você percebe que claramente você consegue transformar a energia mecânica, ou seja, trabalho, em variação de temperatura e, consequentemente, posterior, em calor dissipado para a atmosfera. O inverso não é trivial. Se eu encostar um isqueiro na sua mão, isso não vai se transformar em trabalho, certo? Isso vai, no máximo, lhe causar uma queimadura. Bem, então vamos fazer algumas definições para a gente poder descrever, né, a segunda lei em função daquilo que nós chamaremos de máquina térmica. Então, primeiro, o que são as máquinas térmicas? As máquinas térmicas que aqui estão, elas são alguns dispositivos que operam em ciclos termodinâmicos e, principalmente, não está escrito aqui, mas entre duas fontes de calor. Eu tenho uma fonte quente e uma fonte fria. Obrigatoriamente, uma máquina térmica vai operar com duas fontes, né? Uma fonte quente e uma fonte fria. A máquina térmica ela pode ser um motor térmico, ou seja, ela pode ter a função de desenvolver trabalho, ok? Então, se ela desenvolve trabalho, a troca de energia vai ser positiva, né? Eu tenho trabalho que sai do sistema positivo. A máquina térmica pode ser uma bomba de calor, ou seja, ela pode ter a função de colocar a energia na forma de calor no meu sistema, ok? Então eu tenho calor entrando
no meu sistema. Então aqui eu tenho energia positiva também, na forma de calor. Ou a máquina térmica pode ser um refrigerador, ou seja, ela tem a função de retirar energia na forma de calor do sistema. Neste caso, o calor vai ser negativo. Então, lembrando, máquina térmica pode ser motor térmico, bomba térmica e refrigerador. Não confunda essa bomba de calor aqui, bomba térmica, com a bomba que a gente viu lá atrás, de bombas e turbinas, né, que não tem nada a ver, que lá a gente está falando de escoamento, ok? Aqui eu estou falando apenas de energia, bomba de calor, certo? É um aquecedor, ok? Pode traduzi-lo como um aquecedor. Então, a máquina térmica pode ser um motor térmico, uma bomba de calor, um aquecedor ou um refrigerador. Bem, todos esses caras vão trabalhar com duas fontes de calor, uma fonte quente e uma fonte fria, e nós vamos considerar normalmente essas fontes como sendo reservatórios térmicos. Ok? Aqui mais um momento da nossa disciplina onde a gente tenta idealizar algumas coisas para simplificar as nossas equações. Reservatórios térmicos são dispositivos, são fontes que vão receber energia na forma de calor ou fornecer energia na forma de calor sem que haja uma variação de temperatura dessas fontes. Ok? Isso vai facilitar. Geralmente esses caras são grandes corpos de massa. Não tem sentido dizer que quando o seu ar-condicionado joga energia térmica para fora do seu quarto, que ele está aquecendo a cidade, está aquecendo o planeta. Não tem muito sentido pensar nisso, certo? A massa é muito grande da cidade, do lado externo, para a gente considerar isso. Ok? Da mesma forma, quando a gente utiliza, por exemplo, grandes reservatórios de água, como rios ou mar, né, para criar usinas ao lado disso para utilizar esses reservatórios como fontes térmicas para eu resfriar, ok? Normalmente a gente não considera o aquecimento disso, ainda que o aquecimento que deveras ocorre, que é insignificante, que é pouco significativo do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de física, é super importante do ponto de vista de ecossistema biológico, aquecimento de ecossistemas próximos às usinas nucleares, né, usinas termoelétricas, é um problema enfrentado hoje porque a gente muda a energia daquele ecossistema, consequentemente a vida muda, né? Alguns tipos de organismos não conseguem viver, outros passam a viver ali e a gente acaba alterando aquele ecossistema. Então, algo que não é importante do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de física, é do ponto de vista de ecologia. Porém, como estamos no curso de engenharia, vamos desconsiderar isso, mas lembre-se que isso às vezes é importante de ser considerado para verificar os impactos ambientais. Bem, uma vez que a gente tenha definido as nossas bombas, e os nossos motores e os nossos refrigeradores térmicos, preste atenção de que tudo isso são máquinas térmicas, então a gente pode pensar em descrever cada um deles. Perceba aqui que eu tenho, neste ponto, uma máquina térmica que tira energia de uma fonte térmica quente, em roxinho, em púrpura aqui, e leva essa energia para uma fonte fria, sendo que parte dela é transformada em trabalho. Esta é a definição de motor térmico, ok? Eu tenho um motor térmico. O motor térmico nada mais é do que uma máquina térmica capaz de tirar energia da fonte quente, mandar para a fonte fria, porém, no meio deste caminho, transformando parte desta energia que sai na forma de calor em trabalho, certo? Eu pego um Qzão, calor da fonte quente, e parte desse Qzão da fonte quente vira trabalho e parte vira calor cedido para a fonte fria. Opa, quanto vale esse calor? Lembrando da primeira lei, onde a energia não pode sumir, não pode desaparecer, a gente fala, ok,
todo o calor tem que ser igual a QQ. Ora, o trabalho vai ser igual ao que saiu da fonte quente menos o que chegou na fonte fria. Assim tem sentido o meu trabalho existir, certo? O trabalho tem que ser a diferença entre esses dois caras. Porque se não tiver trabalho, se esse cara aqui vai embora, então todo o calor que sai da fonte quente iria para a fonte fria. Então, trabalho vai ser igual ao que saiu da fonte quente e foi para a fonte fria. Este é o valor total do trabalho. Então, vamos entrar no nosso conceito de eficiência, que você já deve ter visto em algum lugar do seu curso. Ou mesmo que você não tenha visto em curso nenhum de física, eu tenho certeza que você tem uma visão pessoal de eficiência, né? A gente vai pensar em eficiência como tudo aquilo que eu desejo em relação a tudo aquilo que eu poderia ser, certo? Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pode. Ou seja, eu tenho a energia total que eu desejo criar, que neste caso é o trabalho, né? Criar não é um bom termo, mas você entendeu? A energia total que eu desejo utilizar na forma de trabalho, em relação a toda a energia que saiu da fonte quente. Então, essa é a minha eficiência. O meu desejo é que tudo que saiu da fonte quente vire trabalho. E essa parte aqui não exista, certo? A gente vai descobrir que isso violaria a segunda lei. Então, a eficiência nada mais é do que a energia desejada em relação à energia total disponível, ou a potência desejada, efetivamente utilizada, em relação à potência disponibilizada pelo sistema, ok? Então, eficiente, a gente vai utilizar esse símbolozinho aqui, que é tudo que eu desejo em relação a tudo disponibilizado, ou seja, trabalho sobre QQ, ok? Então, eficiência é igual a trabalho sobre calor total fornecido pela fonte quente, calor da fonte quente, ok? Ou calor da fonte 2, nesse nosso problema. Pense nisso aí, anote isso aí que eu vou seguir. O que acontece, então, agora com uma bomba térmica, uma bomba de calor ou um refrigerador? A ele acontece algo diferente, né? Enquanto que no motor eu estou tirando a energia que sai da fonte quente e indo para a fonte fria, no refrigerador ou na bomba de calor, eu estou tirando a energia da fonte fria e levando para a fonte quente. Opa, isso é muito estranho. Como é que você pode fazer com que o gelo tire energia do gelo e mande para a panela? Ou seja, eu estou tirando energia do cara frio e mandando para o cara quente. O cara frio está ficando cada vez mais frio e o cara quente cada vez mais quente. Isso parece estranho, isso nos parece violar as leis da física, violar a segunda lei. Tu fala, não, isso não viola desde que eu forneça um trabalho. Perceba que agora o trabalho entra no meu sistema. Então, para tirar a energia da fonte fria e levar para a fonte quente, eu preciso, entre aspas, pagar por isso. A natureza não deixa isso acontecer e então eu faço um trabalho sobre isso, sobre a natureza. Então, por isso que eu forneço energia na forma de trabalho para tirar energia na forma de calor da fonte fria e levar para a fonte quente, ok? Então, este aqui é um esquema que pode ser tanto de uma bomba térmica quanto de um refrigerador. Qual é a diferença entre a bomba térmica e o refrigerador? Simples, o meu objetivo. Se o meu objetivo é focar na energia que está entrando na fonte quente, se isso aqui é o objetivo do meu projeto, é levar energia para a fonte quente, então eu estou falando de uma bomba de calor. Se o meu objetivo é retirar a energia da fonte fria, então eu estou falando de um refrigerador, ok? Tudo depende do meu objetivo. Ora, em bombas de calor em refrigerador, eu não falo em eficiência, eu falo em coeficientes de performance, ok? Então, quando eu falar de eficiência, eu estou falando de motores térmicos. Quando eu falar de coeficientes de performance, eu estou falando ou de bombas de calor ou de refrigerador, ok? Opa, e como que isso ocorre? Continuo pensando em
coeficiente de performance como eu pensava em eficiência. O efeito desejado pela energia disponibilizada, ok? Ora, quem que é o efeito desejado de uma bomba de calor? O calor que entra na fonte quente. Então, o meu coeficiente de performance é igual a esse calor que entra na fonte quente em relação ao cara que movimenta tudo isso. Quem que é? Trabalho. Tá aqui, meu W. E se eu falar do refrigerador? Minha grandeza de interesse é o meu QF. Então, o meu QF é o efeito desejado em relação ao cara que movimenta tudo isso. Quem que é? O trabalho. Tá aqui, o trabalho. Ok? Então, o esquema de uma bomba de calor e de um refrigerador é exatamente o mesmo. É impossível você olhar para este esquema que está aqui e decidir se ele é uma bomba de calor ou refrigerador. Não dá. O problema tem que te dizer ou te indicar. Uma vez que te indicou, você fala, opa, se ele está interessado na fonte quente, né, na energia que vai para a fonte quente, bomba de calor, QQ, vai em cima. Se ele está interessado na fonte fria, então QF vai em cima. Perceba que quando eu estou falando de bombas e refrigeradores, o trabalho não é o meu desejo, certo? Ele é um mal necessário, eu preciso fornecer, por isso que ele vai embaixo, ok? Ao passo que quando eu falava de um motor térmico, o trabalho vai em cima, que ele é o cara que eu desejo. Tá claro? Então a gente só pode ter essas três formas de máquina. Ou eu tenho um motor térmico, eu tenho uma bomba térmica ou um refrigerador. Ok, então vamos descrever a segunda lei, então. Vamos botar isso em um enunciado. Lembre-se que a primeira lei, eu descrevi a primeira lei como sendo, olhe, a energia total do sistema isolado deve se conservar. Como então eu falo a segunda lei? Então existem dois enunciados, que é do Kelvin Planck, está faltando um N aqui, perdoem, me desculpem, ok? Mas eu não vou refazer essa apresentação por causa desse N. E do Clausius, ok? Então, o Kelvin Planck, eles partem de um motor térmico para descrever. Fala assim, olha, o meu objetivo dos sonhos, né, seria ter um motor que transformasse toda a energia que sai da fonte quente em trabalho. Mas isso é impossível. Então, perceba que a segunda lei sempre começa com é impossível, certo? Construir, então, um dispositivo que opere em um ciclo termodinâmico, cujos únicos efeitos seja a realização de trabalho e a troca de calor com um reservatório. Isso não dá para acontecer, ou seja, é impossível eu tirar toda a energia da fonte quente, transformá-la em trabalho sem jogar absolutamente nada para a fonte fria. Esse é um sonho, porém ele é impossível. Ok? Bem, e do Clausius? Bem, do Clausius é impossível construir um dispositivo que opere no ciclo termodinâmico cuja função seja exclusivamente tirar a energia da fonte fria e mandar para a fonte quente. Para isso acontecer, meu amigo, não tem como, eu preciso fazer trabalho, está faltando alguém aqui entrando com energia. Então, a segunda lei tem esses dois enunciados clássicos, Kelvin Planck e Clausius, e ambos são enunciados restritivos. Percebam que eles colocam limites para eficiência, para o coeficiente de performance da nossa máquina térmica. Ok? Então, o que ele está dizendo é eu sempre vou ter perdas. Lembra que a gente falou que da primeira lei? Então, não existe almoço que vale o preço cobrado. Eu sempre vou pagar mais pelo almoço do que eu vou consumi-lo. Ok? Bem, então estes são os dois enunciados, eles descrevem o que é proibido na natureza. Isso aqui é interessante porque isso foi e é até de vez em quando desafiado. Sempre tem alguém tentando construir um moto perpétuo. Você entra aí no Google, joga moto perpétuo e vai perceber inúmeros projetos que tentam desafiar a segunda lei, ok? Então você bota aqui moto perpétuo ou moto contínuo, você vai ver inúmeros projetos que visam desafiar a segunda lei. Isso é muito divertido, é muito bacana ficar olhando e ver no que cada um desses projetos errariam.
ok? Vale a pena olhar. E se você ainda for mais bacana, mais interessado, você pode entrar no YouTube e fazer isso. Você vai encontrar também vários dispositivos bem engenhosos que desafiam, ou visam desafiar, segundo seus autores, a segunda lei. Ok? Então, divirtam-se aí. Fiquem brincando com isso. Se então eu não consigo criar esses dispositivos perfeitos, esses dispositivos que me dariam a eficiência de 100%, então quais seriam os meus limites reais? Bem, é isso que fez Carnot, certo? Carnot falou, opa, vamos descrever o melhor sistema possível que não viole a segunda lei da termodinâmica. Então, foi criado o conceito de máquina de Carnot, que opera segundo dois reservatórios térmicos. Ele é um processo idealizado, percebam que ainda assim Carnot é idealizado, mas é um idealizado que não viola a segunda lei, ok? Diferente de falar que eu tenho um processo 100% eficiente, o processo de Carnot não violaria a segunda lei, mas ainda assim ele é idealizado. Por quê? Porque eu considero que todos os meus processos são reversíveis. Eu estou considerando os atritos todos, certo? Todas as perdas energéticas ao longo dos processos. Então ele é idealizado, ele tem o maior rendimento possível e só trabalha com processos plenamente reversíveis. Então ele é um limite. Se eu quero saber se a minha máquina é boa ou ruim, eu comparo a minha máquina com uma máquina de Carnot e falo, opa, ela está próxima, ou seja, eu estou mais próximo da perfeição possível. Então, vamos descrever a máquina de Carnot. Bem, uma máquina de Carnot, ela vai trabalhar com, primeiro, processos reversíveis, não tenha dúvida, certo? E olhem só que bacana. Ela vai trabalhar com um processo isotérmico, certo? Depois um adiabático, depois ele tem uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Este é o meu ciclo de Carnot. Isotérmico, adiabático, isotérmico, adiabático. Então vamos aos princípios básicos de Carnot. Eu tenho certeza que qualquer máquina térmica terá um rendimento inferior a uma máquina de Carnot. E o segundo princípio, eu tenho certeza de que qualquer máquina de Carnot, ou seja, qualquer máquina que funcione com sistemas reversíveis nesses processos, vai nos indicar a mesma eficiência, o mesmo coeficiente de performance. Ou seja, a máquina de Carnot independe de qual trabalho e de qual calor, né? Tipo de processo, de quanto de trabalho e de quanto de calor está sendo dissipado ou fornecido ao sistema. Então, se eu tenho uma máquina de Carnot de um tipo qualquer A que eu fiz, você faz uma outra máquina de Carnot, as duas máquinas utilizando os mesmos reservatórios térmicos, certo? Então, nós dois vamos ter a mesma eficiência ou o mesmo coeficiente de performance, ok? E eu sei mais que as nossas máquinas vão ter eficiência e coeficiente de performance melhores do que uma máquina real, do que uma máquina com processos irreversíveis. Tá claro? Então os dois princípios básicos de Carnot. Vamos ver as consequências matemáticas disso. Opa, se eu tenho máquina de Carnot, então eu posso garantir essa expressão aqui, ó. Muita atenção, pelo amor ao seu Deus. Então eu tenho aqui que o calor, certo? Que sai da fonte quente, quando dividido pelo calor que entra na fonte fria, ou vice-versa, eles são iguais, né? Essa razão é igual à temperatura que está a fonte quente e a temperatura que está na fonte fria, desde que só e somente se essas temperaturas estiverem em escala absoluta, em Kelvin. Isso aqui facilita
muito a nossa vida. Vamos voltar para as expressões que nós tínhamos. Ok? Por exemplo, do motor térmico. Se você substituir trabalho por QQ menos QF, você vai chegar exatamente aqui. Fazendo o mesmo para os coeficientes de performance, se você substituir no lugar desse W, que é trabalho, essa expressão aqui, QQ menos QF, então você coloca aqui QQ menos QF e brinca com essa expressão, você vai chegar aqui, nessa primeira parte. Só que essa primeira parte que está aqui, certo? Ela, apesar de muito elegante, ela vale para qualquer máquina térmica. Eu tenho dificuldade em trabalhar com ela porque definir calor é muito mais difícil do que definir temperatura. Então, se e somente se eu estiver trabalhando com máquinas de Carnot, eu posso transformar essa expressão nessa aqui. Eu substituo temperatura de F, calor de F por temperatura de F, calor de Q por temperatura de Q, porque é uma máquina de Carnot. Posso fazer o mesmo com os coeficientes de performance. Preste muita atenção. Essa segunda parte aqui, com as temperaturas, você só pode fazer se estiver lidando com uma máquina de Carnot. Essa primeira parte aqui, você pode fazer para qualquer máquina térmica. Não só Carnot, mas qualquer máquina térmica. Primeira parte vale para todo mundo. Segunda parte vale apenas para Carnot. Ok? Muita atenção nisso. Bem, a gente termina aqui essa primeira parte da aula sobre segunda lei da termodinâmica. Na próxima, a gente vai descrever melhor uma abordagem sobre entropia. É importante a gente entender um pouco melhor como funciona a entropia, certo? Aí nós terminamos o nosso curso de termodinâmica. Então, essa aqui é a nossa penúltima aula de termodinâmica, ok? Então, caso você tenha qualquer dúvida, qualquer comentário, deixe aí, me comunique de alguma maneira, certo? A gente pode conversar sobre isso. E bons estudos, boa tarde, boa noite. Critiquem, dê like ou não, dê joinha ou não, certo? Dê um feedback sobre as aulas, que é importante para eu saber como a gente vai conduzir, né, este curso todo que está sendo disponibilizado. Um forte abraço e até mais.